Fala aí, pessoinhas, belezeira? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio no Vartroy Tech. Se você está acompanhando aqui todos os episódios, sabe que semana passada eu estava meio que num detox aqui do YouTube, apesar de eu não ter conseguido ficar 100% fora da internet, porque hoje, infelizmente, a gente não consegue ficar livre dessa coisa, mas deu para dar uma suavizada aqui e desencanar um pouquinho desse treco. Na terça-feira eu comecei a responder aqui alguns comentários já, mas eu achei bacana, já que eu fiquei bastante tempo aí sem responder e também faz bastante tempo que eu não faço um episódio nesse formato, achei bacana fazer um episódio comentando e respondendo alguns comentários aqui. Eu não vou ler tudo porque tem um calhamaço de coisa, que tem muita coisa, a galera tem participado. Muito massa isso, valeu galera. Vou pegar alguns pontos aqui que eu acho interessantes trazer para esse episódio e quem sabe aí se ficar alguma coisa faltando, alguma coisa que gerou alguma dúvida maior, eu faço um novo mais para frente, tá? Antes de mais nada, 3.000 galera, 3.000 inscritos, pô, tô contente pra cacete, valeu. Eu sei que é pouco em comparação aí com os grandes youtubers de 50, 100, 200, 500 mil pessoas, mas pô, velho, 3.000 pessoas é gente aqui que tá acompanhando o canal e eu fico muito contente, fico realmente muito feliz aí com a participação de todos vocês. E também lembro de vocês irem lá no Vartroy Music, vamos lá, vamos fazer aquele canal crescer também, digita no YouTube Vartroy Music que você vai encontrar, porque tudo que vocês ouvem aqui, qualquer coisa musical que aparece nesse canal é do Vartroy Music, é música autoral e tá tudo disponível lá para você ouvir e baixar gratuitamente, então vamos dar uma forcinha para aquele canal também, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer naquele mesmo formato, tá, que eu tô aqui com a minha telinha aberta, e eu vou dar uma olhadinha em alguns comentários aqui e depois, aliás, eu vou dar uma olhadinha nos comentários e vou fazendo aqui algumas pontuações e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. O primeiro deles é do Paulo, aqui ele tinha comentado que o Kubuntu não tem atalho para o terminal. Cara, eu não me recordo de fato se ele já não tá vindo por padrão, se ele vinha, se ele não vem por padrão. Enfim, o atalho pro terminal geralmente é o Ctrl Alt e o T. Se no Kubuntu não veio, é muito simples de você adicionar isso. Vai lá no System Settings ou configurações do sistema, na barrinha de pesquisa procura por atalhos ou então shortcuts e insere ali, que é bem simplesinho, é bem facinho. O aplicativo que você vai chamar para abrir o terminal com atalho chama Console, tá, com K no começo. Então, se você, mesmo com essa explicação bem simplista aqui que eu acabei de te dar, não conseguir chegar lá, procura nos meus vídeos o que fazer após a instalação do Kubuntu 18.04, porque se não vem por padrão, eu com certeza fui lá e expliquei isso visualmente, tá? É só procurar o episódio aí que você vai conseguir replicar isso no seu computador. No último episódio, no Reaper no Linux, algumas dicas que eu deixei, acabou saindo ali uma discussãozinha, discussão no bom sentido, tá? Não de briga, uma discussãozinha iniciada ali pelo Felipe Lacerda. E aí o Daniel, ele também meio que reforçou que ele teve a mesma impressão. O lance aqui foi o seguinte, ele interpretou no ponto, em alguma parte ali do vídeo, que eu acabei dizendo que o Windows era sinônimo de pirataria, tá? Eu acabei indo lá revisitar o vídeo e tal, e, velho, assim, tanto pro Felipe quanto pro Daniel, cara, eu continuo não tendo essa impressão, tá? De que a fala foi nesse sentido. Eu vou tentar fazer uma argumentação aqui rápida, para não ficar dando muita volta em cima disso, tá? Só para dar um contexto e reforçar o meu ponto de vista, tá? Vamos ver se isso sai de forma bem rápida, de forma bem simples. Eu só queria, para pegar isso daqui,
lembrar um pouquinho da história, tá? Eu não sei qual que é a idade dessas duas pessoas, mas eu comecei a mexer ali com um PC em 94, entre 94 e 95, e as coisas naquela época eram bem diferentes. Licença de software era algo extremamente complicado em termos financeiros. Eram pouquíssimas as pessoas, principalmente no Brasil, que tinham dinheiro para adquirir software, adquirir licença de sistema operacional e tudo mais. Tá? As coisas não eram simples assim. E a gente teve aí um período onde a Microsoft e a Apple estavam meio que brigando para ver quem que ia dominar o mercado de home PC, e no final das contas a gente sabe que a Microsoft foi quem dominou. E um dos fatores que ajudou a Microsoft a ganhar o mundo na área da computação, na minha opinião, foi a pirataria. Eu não estou dizendo que eles promoveram a pirataria e que eles fizeram a pirataria, mas tanto a Microsoft como várias outras empresas que surfaram ali com aplicativos para a plataforma fizeram uma vista grossa, tá? E a coisa foi se difundindo mundo afora. E no final das contas a Apple ficou chupando ali aquele pedaço da maçã que ela mordeu. Enfim, isso não significa que a empresa é pró-pirataria, que a empresa promove a pirataria, que as coisas que rodam ali foram feitas para serem piratas. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Significa que os caras fizeram uma vista grossa, tá, para as coisas acontecerem, e aconteceram. Enfim, por que eu dei esse contexto aqui? Porque muitas pessoas que vêm daquela época ainda não sabem o que é uma licença de software e o que é um software pirata. Tem muita gente até hoje que, por exemplo, submete ali um notebook, um computador para um técnico de informática, o cara vai lá e formata, instala o Windows pirata, instala todos os softwares piratas e ok, tá tudo bem. A pessoa às vezes nem sabe que isso é pirata. Eu já atendi, alguns tempos atrás, várias pessoas que na hora ali eu falei assim, você sabe que esse sistema é pirata? Ela, não, eu levei para um técnico, ele fez o procedimento e me devolveu, ele não falou nada. Então assim, tá meio enraizado o lance da pirataria. Ah, mas, pô, é só no Linux, no Mac, só no Windows, no Mac, no Linux não tem? Tem pirataria para tudo quanto é canto, velho. A diferença é o seguinte, é que 90%, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, das pessoas que utilizam PC, tá? Home PC, não estou falando tablet, celular, essas coisas, computador de mesa, estão no Windows. Então 99% da pirataria está ali, tá? Não quer dizer que não tem em outros lugares. Inclusive no Linux, se eu quiser instalar aqui utilizando o Wine, um software do Windows pirata, eu consigo. Não é essa a questão. A questão é que historicamente isso está bem enraizado com o sistema operacional. Enfim, isso só para dar um pouquinho do contexto, tá? Só para vir aqui e tentar trazer um pouquinho para o que foi dito nesse vídeo, nesse episódio. Eu utilizei o Windows por muito tempo, participei aí da evolução até o Windows 7, e naquela época foi quando eu decidi procurar uma alternativa que eu pudesse manter sem ter que gastar, porque eu não tinha recurso para aquilo. Foi aí que eu encontrei o Linux, não só no âmbito pessoal, mas também no âmbito profissional. Eu precisava de soluções que não me exigissem algo financeiro, licença de software para poder rodar, e nesse foco de sair da pirataria, novamente, não estou dizendo que é pirata, mas se eu quisesse utilizar o que eu precisava naquela época, eu precisava pagar licença. E eu não tinha dinheiro para pagar licença. E aí a empresa onde eu estava trabalhando não tinha recurso para pagar licença. Então eu precisava de soluções gratuitas e eu não queria utilizar pirataria dentro dessas empresas. Deu para entender o contexto da coisa? A questão não é que só tem pirataria. A questão é o seguinte: ou você tem dinheiro para pagar ou você vai por software pirata. Ponto. Ah, hoje tem um monte de solução gratuita. Hoje tem um monte de solução gratuita. Por muito tempo isso não era uma verdade. Por muito tempo o seu porto seguro muito provavelmente era o Linux, tá? Mas não vamos entrar nisso. Enfim, entrei no Linux, meu foco virou Linux, porque eu fui substituindo tudo aquilo que eu não podia pagar por alternativas gratuitas em cima dessa plataforma que já me servia. Ah, mas por que essa plataforma? Por que você não ficou no Windows? Porque eu não tinha dinheiro para comprar licença do sistema operacional. Naquela época você não tinha o upgrade gratuito para o Windows 10.
Tá? Então você tinha que vir subindo as escadinhas, o Windows 95, o Windows 98, o Windows 2000, o Windows ME que veio antes, acho que 2000, e por aí vai. Inclusive os servers, que as licenças eram astronomicamente caras, entendeu? Então assim, o meu foco virou Linux. Não, eu já divaguei aqui, tá vendo? Eu não vou cortar esse vídeo, velho, foda-se. E qual que era o meu grande problema com o Linux? Tá? Eu já tinha conseguido resolver a parte de edição de imagem, a parte de edição de vídeo, só que a parte de produção musical ainda era um problema. E de uns tempos pra cá, esse problema deixou de ser, de fato, um grande problema. Existem ainda imperfeições. Eu não estou dizendo que no Linux as coisas são lindas e maravilhosas. Não. Inclusive, eu acho que o Felipe não deve acompanhar todos os meus episódios, mas eu já falei em vários deles que existem ainda várias imperfeições para quem quer produzir música no Linux. E eu cito em muitos desses episódios que o Reaper é meio que, velho, sei lá, caiu do céu no momento certo, porque é um software que te entrega um conjunto de ferramentas que possibilita que você faça tudo isso no Linux. E olha só a diferença do discurso, entendeu? Eu estou pegando um software que não é gratuito, ele é proprietário, existe uma licença que deve ser paga para ele, só que é algo viável, rodando no Linux, e eu estou dizendo que nessa plataforma existem vários vários pontos que precisam ser considerados quando você vai fazer uma produção musical. E o Reaper, ele resolve a grande maioria desses pontos, principalmente no sentido de plugins. Um deles, que eu sempre falo aqui, é o plugin de correção de voz. No Linux você não tem uma solução nativa, bacana, como o Melodyne. E aí, eu volto pro lance da pirataria do Windows. Velho, eu duvido, e aí eu quero que... É que não tem como alguém me provar isso, mas eu duvido que um produtor, sei lá, de fundo de quintal, um cara que está começando agora, um cara que não está muito estabelecido no mercado, que tem nome, eu duvido que um cara desse tenha a licença do Melodyne rodando em cima do Windows. Não tem, velho, é pirata, o cara tá rodando pirata, ponto. Porque é caro pra caralho comprar licença de plugin e de software de edição audiovisual para qualquer plataforma. Se você quiser utilizar aqui o Bitwig, é um software multiplataforma, Linux, Mac e Windows. Ele é vendido em dólar. Ele tava, sei lá, $400. Faz aí vezes 5, basicamente. Não é qualquer pessoa que pode ir lá e pá, vou pagar. Fora os plugins depois que você tem que pagar. Eu preciso desse, eu preciso daquele, entendeu? Então, o X da questão aqui não é o Windows ser sinônimo de pirataria. O X da questão é o seguinte: várias pessoas que estão em cima dessa plataforma, porque é a maioria, consideram a pirataria algo normal de se fazer. E foda-se, e elas vão lá e ou elas não têm dinheiro e utilizam aquilo de forma pirata porque é o único jeito que elas acham, elas não querem mudar para uma outra solução. Inclusive na mesma plataforma, elas poderiam estar utilizando qualquer outra solução, qualquer outro software naquela plataforma, mas elas optam por piratear porque é fácil. Ou elas não sabem, entendeu? Mas enfim, tem, e acabou, ponto. E assim, aqui velho, não tem nem o que dizer mais, porque aí entrou aqui num lance de driver que é melhor. Velho, esquece, o assunto aqui não tem nada a ver com driver. Inclusive, essa interface que eu tenho aqui, ela só rodava no Windows até alguns anos atrás. Depois, simplesmente, no Windows não funcionava mais. Eu não conseguia fazer essa porcaria funcionar, porque cada vez era um problema diferente, cada vez era uma coisa nova que eu tinha que resolver. Era desligar o computador, sei lá, atualizar alguma coisa, instalar alguma coisa, pronto, a interface já não funcionava direito. Só que naquela época não funcionava no Linux.
Hoje, essa interface funciona 100% no Linux, resolve todos os meus problemas e não funciona direito no Windows. Foda-se. Tá funcionando pra mim, acabou, entendeu? Não quero saber, mas WAS... Velho, tá funcionando, entendeu? Tá resolvendo o problema que tem que ser resolvido, que é possibilitar que eu faça minhas produções de áudio aqui. E aí a gente volta de novo aqui pros plugins. Você, infelizmente, para Linux não tem uma gama tão grande quanto para Windows. Se tivesse e esses plugins todos fossem pagos, muito provavelmente você vai ter, se for simples igual vencendo para piratear no Windows, se for na mesma pegada para Linux, velho, você vai ter também para Linux, vai ter para Mac, aliás, para Mac você tem também. Todos os plugins, grandes softwares, a possibilidade de piratear. Então, assim, velho, não é... O lance aqui não tem nada a ver com isso. Esquece isso. Vocês estão indo para outro caminho. O caminho aqui, o X da questão desse episódio, tá? Pra gente fechar aqui, porque, putz, olha o tempo que eu fiquei nessa merda. O X da questão aqui é o seguinte: 2019 é possível produzir música no Linux com software gratuito e também open source se você for para o hardware. Inclusive, você hoje tem um leque de plugins gratuitos de open source ou então dentro do Reaper que possibilitam que você faça isso. No passado isso não era possível, era extremamente complicado, era extremamente complexo. Hoje, com o Reaper e com o hardware, você pode, se quiser, descartar os plugins que existem para Windows e produzir as suas músicas. Basta que você invista em conhecimento, basta que você entenda como as coisas funcionam. Eu vivo dizendo, eu não sou um profissional da área da música, eu estou aprendendo também. E o que está fazendo a diferença? Não é ter o plugin XYZ, não. É entender como aquilo funciona. E o Reaper está possibilitando que eu faça tudo isso. Por que não o hardware, que é um software gratuito open source? Porque o hardware não tem a porcaria do plugin de correção de voz. E para Linux a gente não tem isso. Eu teria que instalar ali o LinVST, o Carla, sei lá, qualquer outra dessas coisas aí, e piratear um software de correção de voz. E eu não vou fazer isso. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, se eu não tiver o recurso aqui que eu possa utilizar sem piratear, eu não vou utilizar e não vou fazer. Ponto. Acabou. Então, assim, velho, esquece esse lance aqui. Textões aqui desnecessários, entendeu? E eu perdi também um tempo aqui desnecessário para falar sobre isso. Aliás, entenda que eu não tô puto com você, porque algumas pessoas, outro dia um cara falou assim, cara, não entendi, você tá puto ou você tá contente? Geralmente é os dois, tá? Mas aqui não tem nada a ver com isso, eu só tô tentando esclarecer uma coisa que não tem nem... o foco desse canal nem entra nessas questões, nesse mérito. Eu viro e mexe, foco em pirataria, mas nesse sentido, de que as pessoas elas deixam de procurar soluções que existem hoje. No passado não existia tanta coisa. Então hoje você tem soluções, mas as pessoas preferem utilizar o pirata, preferem ir lá e sustentar esse lance da pirataria, inclusive com jogos também, ao invés de acharem uma alternativa. E essa alternativa não significa que você tem que mudar de sistema operacional, mas sei lá, talvez o aplicativo ele não tenha todos os recursos, mas a pessoa não quer dedicar um tempo ali para entender como aquilo funciona, e aí o argumento é sempre esse: mas não é a mesma coisa, ali eu faço muito mais rápido, então paga o criatura de não sei aonde. Se você precisa dessa coisa para trabalhar, para essa ferramenta para trabalhar, vai lá e paga. Pronto. Agora, eu comprei um computador com Windows Vista e agora eu quero usar o Windows 10. Paga a licença. Não tem direito. Então muda. Vai para outro sistema. É simples assim. Beleza? Mas não é um lance direto com esses carinhas aqui, não. Eu só estou utilizando aqui a discussão. Se eu fosse ler também tudo aqui que foi falado, e a gente ia ficar um tempão aqui, mais do que eu já fiquei.
Mas o X da questão aqui é justamente esse, tá? O foco aqui não é ficar dizendo que uma plataforma é para pirataria e a outra não é. O foco aqui é dizer que o Linux é uma plataforma viável, ele é uma solução para muitas coisas no mundo Windows que é pago, tá? E se você quiser ficar em cima de um sistema gratuito e open source, que você tem total controle e assim mesmo quiser utilizar várias das ferramentas que estão presentes ali, você tem alternativas muito interessantes e viáveis hoje em cima dessa plataforma, e você pode gradualmente substituir e passar a utilizar só o Linux no seu dia a dia, tá? Assunto encerrado. Se tiver comentário em cima disso, eu não vou falar mais, beleza? Daniel Barcellini, cara, quanto tempo, velho. Valeu, você foi o inscrito 3.000. Tá aí, ó. Achamos o indivíduo. Valeu, cara. Valeu mesmo. Saudades aí. A gente precisa se encontrar. Faz muito tempo que a gente não se vê. Carlos Eduardo, ele comenta aqui, ele falou que estava meio que filosofando em cima do Kyrie Neon. Se ele está baseado no Ubuntu e ele vem com Plasma, ele pergunta se o Kyrie Neon não podia ser uma flavor. Velho, então, o pessoal do Kyrie Neon não considera esse projeto como uma distro. Eles consideram algo mais ou menos, de forma bem resumida, como um ambiente de experimentação daquilo que eles estão fazendo com Plasma. Ou seja, eles têm uma base sólida que elimina uma grande quantidade de problemas e dificuldades no que diz respeito à atualização do sistema operacional. Então eles têm uma coisa mais estacionada e ali eles podem desenvolver e testar tudo aquilo que eles querem e disponibilizar para quem quer utilizar. O flavor KDE para Ubuntu é o Kubuntu, esse é o flavor oficial. Então o Plasma seria algo nessa pegada para pessoas mais entusiastas, tá? Por isso que eu vira e mexe não indico o Kyrie Neon para usuários iniciantes, e sim o Kubuntu, porque a ideia dele é oferecer algo para esse tipo de usuário que está entrando na plataforma. Mas, assim, pensando como uma distro, sim, ele seria uma flavor KDE diferenciada, mas a gente já tem uma, e até onde eu sei você nunca tem duas flavors com o mesmo ambiente. Para finalizar, que agora ficou longo, eu perdi muito tempo naquela história da pirataria, o Gedielson, caceta, velho, não sei se eu falei certo o seu nome, mas ele tá dizendo que ele está utilizando um teclado MIDI USB para algumas coisas no hardware, mas ele está com um problema de latência chata. Ele pressiona a tecla no teclado, só que aí no alto-falante está demorando, né? Chega a dar 1 segundo ali para o som retornar. Eu não vou ler todo o comentário aqui não, porque eu já até imagino qual seja o problema. Eu já tive esse problema no hardware, eu acredito que seja a mesma coisa. Cara, o hardware ele tem uma opção em todas as tracks, e você pode desabilitar isso geral, de monitoramento de áudio. Se você utilizar um monitor de áudio via software, putz, esquece, velho, você não vai conseguir fazer suas coisas. O melhor é você utilizar o monitor de áudio da sua interface, da sua placa, tá? Tira o hardware da jogada. Ou seja, tudo que você toca, o seu input vai direto para a placa, o hardware grava, mas o retorno daquilo que você está tocando não deixa o hardware te devolver, não. Deixa o main out, né, o output geral, voltar para a sua interface, e aí você ouve ali. Eu aqui, no meu caso, eu não sei se ficou claro, na minha interface, ela tem um mix de input e output. Ou seja, o sinal que está entrando, eu consigo mixar com o sinal que está voltando para mim. Então ali eu faço o balanceamento para conseguir ouvir com mais clareza aquilo que eu estou tocando agora, que está entrando, em conjunto com aquilo que está saindo. Aliás, eu falei... Deixa eu só fazer deixa eu só arrumar o que eu falei alguns segundos atrás.
aquilo que você está gravando, ele não volta no main out. Ele não vem junto com o áudio. Então você obrigatoriamente tem que fazer ali o mix na sua interface. Se você não tiver uma interface que te possibilite fazer isso e tiver que fazer um monitoramento via software, cara... Ai, velho. Aí eu já tô presumindo que você tá utilizando uma interface bem basiquinha, provavelmente algo que já veio com o seu computador. Isso não vai resolver teu problema, cara. Você não vai conseguir ter algo sem essa latência. Você precisaria de uma interfacezinha semi-profissional, umas dessa, tipo o que eu tenho aqui. Só não vai de M-Audio, porque isso aqui não é legal para Linux, eu acho que para nenhum outro sistema, a não ser talvez as mais novas. Mas você tem várias hoje, e aí todas elas têm isso. O input, ele tem um controle ali de mix com output, então o sinal que está entrando, você dá uma mesclada com o sinal que está saindo e aí você regula o volume que você quer ouvir. Se você quer ouvir mais o sinal de retorno, o sinal de guia, né, o sinal que está vindo do computador, você joga o seu fader um pouquinho para aquele canto. Se você quiser ouvir mais o que você está gravando, o que está entrando, você joga mais para o outro. E aí você faz essa mescla. Tá? Mas isso você faz na interface, no hardware. Não deixa o software fazer isso. Porque via software isso é muito mais complicado. E aí a latência é foda. Tá? Eu não testei isso no Reaper. Eu lembro que no hardware não... Cara, mesmo com essa interface, sem chance, velho. Não rolava o monitor via áudio. Tá? Então procura aí o monitor, desabilita ele, faz o controle via interface. Agora, se tiver um onboard ou uma coisa muito simplesinha que não tem isso, acho que você não vai conseguir. Tá bom? Bom, acho que é isso. Falei demais, o episódio está muito longo, vou ter que parar por aqui. Larga o tapa no dedão, se inscreve aí no canal e nos vemos no próximo episódio. Beleza? Um abraço, fui!